Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e que mede a inflação oficial do país, registrou uma queda de 0,11% em agosto, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 5 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE apresentaram queda, e são eles: habitação, alimentação e bebidas, comunicação, transportes e artigos de residência. O Economia Direta de hoje vai debater esse tema e essas perspectivas da nossa economia e as taxas aí da inflação com o economista e professor da Escola Nacional de Administração Pública, José Luiz Pagnussá. Professor José Luiz, tudo bem? Muito obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Bom, professor Pagnussá, o que a gente observou nos últimos dias, esses índices divulgados pelo IBGE em relação ao IPCA, essa queda de 0,11% em agosto, uma deflação, portanto, isso pode animar aí os brasileiros de que os preços vão continuar caindo nos próximos meses, ou isso daí se deve a alguma questão mais passageira? Explica para a gente quais são as avaliações que os senhores economistas estão fazendo em relação a essa deflação registrada em agosto. A deflação que ocorre normalmente nos meses de julho, agosto, e nesse ano está ocorrendo em agosto, tem uma influência muito grande, né, da sazonalidade dos preços, a entrada da safra, a melhoria das condições de produção de alguns produtos, como hortigranjeiros, né, tomate, cenoura, a abobrinha, e aí esses produtos puxam a inflação para baixo, por isso que a gente já tem há 3 meses, né, seguidos, deflação nos alimentos, né? Mas teve, nesse caso especificamente, de mês de agosto, né, uma influência muito grande, né, do bônus de Itaipu, né, que reduziu fortemente, né, o preço, né, da tarifa da energia elétrica residencial e, consequentemente, né, a habitação foi a grande responsável, né, pela deflação em quase todas as capitais, né, no mês de agosto. Mas a perspectiva é de que a gente tenha, assim, uma inflação menor nos próximos meses em relação ao que ocorreu ano passado. Ano passado, a inflação de setembro, outubro, novembro, dezembro girou em torno aí de 0,5%, 0,4%, né? Esse final de ano deve ter uma inflação em torno de 0,2%, né? Isso porque a economia está reduzindo a sua atividade, né? O comércio já há 4 meses que vem no negativo, né? Só o serviço está no positivo, na verdade, a indústria também vem caindo, então vários setores, né, que reflete uma redução da demanda, né, acabam depois influenciando no comportamento dos preços nesse final de ano. Isso tudo porque a nossa taxa de juros está num patamar bastante elevado. Pois é, né, professor Pagnussá, nossa taxa média está em 15%, né, a Selic, mas em relação até esses itens que o senhor colocou sobre sazonalidade, alguns itens do hortifruti, a gente pode dizer que uma parte aí dessa queda nos preços dos alimentos, na maioria das capitais pesquisadas pelo IBGE, pode já ter pode ser uma consequência do tarifaço lá imposto pelos Estados Unidos, e aí, no caso, itens que seriam exportados para os Estados Unidos acabaram ficando para o nosso consumo interno aqui no país. É possível fazer esse tipo de relação? Na verdade, né, os principais itens que sofreram tarifaço, eles não tiveram a redução ainda de preço, com exceção de alguns poucos, né, que não tem grande impacto, inclusive, na inflação. Na verdade, né, nós temos um outro movimento importante também esse ano, que é uma super safra, né, uma safra histórica do ponto de vista da produção de grãos, segundo a Conab, 350 milhões de toneladas de grão. Então, a gente tem uma oferta muito grande de muitos produtos, né? E que nesse momento da colheita, né, os preços tendem a cair muito, né? O exemplo do arroz, a gente está tendo uma safra muito acima do nosso consumo, né? O feijão vinha com previsões também de safra acima do consumo, mas infelizmente nos últimos 3 meses o IBGE e a Conab têm reduzido um pouco a produção, mas continua
acima do nosso nível de consumo. Então, ainda está sobrando feijão, e o feijão deve continuar um pouquinho abaixo, né? Mas o movimento dos preços de agosto, né, eles não foram impactados, né, pelo tarifaço americano, né? O café ainda não se reduziu, ele já vinha se reduzindo e manteve a mesma trajetória. A gente acabou aumentando a exportação em vez de reduzir. No caso da soja, que também sofre tarifaço, a gente exportou mais em vez de reduzir a exportação, apesar de talvez não ser um grande mercado desse produto, e vários outros produtos, né? A gente não teve redução de exportação, que era o esperado em relação ao impacto do tarifaço, né? Outros mercados se abriram e a gente acabou exportando mais, exemplo da carne, né? Talvez só o frango, né? A gente ainda tenha, né, uma possibilidade de manter os preços um pouco mais baixos, né, ao longo desse ano, em parte em função do tarifaço, mas não, por outras razões também. E aí, então, quer dizer, professor, apesar daquele impacto inicial, e claro, o governo brasileiro continua tentando aí uma negociação com os Estados Unidos, no momento está uma negociação complicada, não há muito espaço ainda para essa negociação, apesar de se prever que haveria uma redução das exportações, acabou acontecendo o sentido oposto, houve um aumento das exportações para outros mercados, é isso que se tem verificado, que os economistas têm verificado e a nossa balança comercial tem verificado? A nossa balança comercial foi muito boa. O dado de agosto, né, foi altamente positivo. Eu fiz uma análise por país, né? A China aumentou a importação de vários produtos, o Canadá aumentou a importação, o México aumentou a importação em função até de um problema de doença na pecuária deles lá. Então, a gente acabou exportando mais carne para o México. Ou seja, né, a gente conseguiu para os principais produtos, né? Novos mercados e até tivemos expansão da produção. O grande problema do tarifaço é para aqueles milhares de pequenos negócios que têm no mercado americano o seu mercado. Exemplo da manga, exemplo do mel lá de algumas regiões do Brasil, exemplo de uma infinidade de outros produtos, pequenos negócios que eram voltados para os Estados Unidos. Esses realmente sofreram muito, né? Mas os grandes produtos, né, que têm uma demanda internacional favorável, né? Desculpa, Quer tomar uma água, mercados professor? se abrindo, né, professora? Professor Pagnussá, até assim, não sei se a secura, o senhor está sofrendo aí com a secura também, porque a gente aqui em Brasília realmente, né, tá difícil, né? Mas em relação, então, a esses índices, né, o senhor comentou aí que fez uma análise, inclusive, da balança comercial, do aumento da exportação, mas que a gente tem aí os preços diminuindo em agosto, muito relacionado à questão do bônus de Itaipu, que apesar da bandeira estar ali com a bandeira 2, né, uma bandeira com uma tarifa mais alta de energia, mas isso foi compensado pelos bônus de Itaipu. A gente tem a questão da sazonalidade. Então, agosto teve essa boa notícia da deflação, mas a gente tem também que no acumulado de 12 meses, os índices de preços ainda estão com alto, né, a média aqui de 5,13% nos últimos 12 meses, portanto, acima da meta que o governo colocou ali, né, de 4,5%, mais ou menos. A expectativa é de que fique acima da meta mesmo a questão dos índices, dos preços, ou ainda há espaço para que haja uma volta à meta de inflação colocada na expectativa aí do Ministério da Fazenda e dos técnicos do governo? A gente até pode chegar no limite superior da meta até o final do ano, né? Uma vez que a gente certamente vai ter uma inflação nos próximos meses, né, menor do que foram os índices dos últimos 4 meses do ano passado, né? Mas as previsões de mercado não são de que a inflação chegue dentro do intervalo da meta. Eu até na minha projeção eu colocava essa possibilidade, né, dado que os efeitos, né, de uma taxa de juro mais elevada, ele leva um tempo, né, para impactar especialmente do lado da demanda, né, que a gente está vendo agora, né, como eu coloquei no início, né, com queda no comércio já nos últimos 4 meses, com queda na indústria, com queda
vários setores, a exceção só, mas com pequeno crescimento, é o setor serviços, então que continua demandando mais, tendo mais demanda, né? E a demanda é que acaba provocando, né, uma pressão inflacionária, né, que é o caminho do Banco Central, né, para conter a inflação, reduzir um pouco a demanda, né, e tendo menos demanda por bens e serviços, sobem produtos e, consequentemente, né, você tem uma redução de preços, né. A gente deve sim perceber isso com maior força nesse final de ano, por isso que eu estou fazendo essa projeção, que a gente pode até chegar no final do ano no limite da meta, né, em 4,5%, né? Mas o problema é que, como você já colocou, né, alguns preços administrados vão pressionar a inflação no segundo semestre. A própria energia elétrica que foi, vamos dizer assim, a que determinou uma deflação um pouco mais forte agora em agosto, né, vai acabar impactando depois nos próximos meses, pressionando a inflação, impactando positivamente na inflação e negativamente para a sociedade, claro, né? Então, o cenário é de que a gente fique muito próximo do teto da meta no final do ano, né? Apesar de que o mercado ainda não prevê isso, mas olhando os dados, eu que acompanho os dados há bastante tempo, né? Há um espaço, sim, um cenário, sim, de possibilidade de a gente chegar no teto da meta no final do ano. E aí a gente tem, professor Pagnussat, também no fim do ano uma pressão, o senhor falou da questão dos serviços, mas também é questão do consumo e das próprias festas também de fim de ano, e a gente teve uma redução em agosto na questão de transportes por conta das passagens aéreas, mas agora para o fim do ano a tendência é um aumento das passagens, até com as férias, né? É, o- a área de transporte, ela tem uma instabilidade de preços muito grande, seja na vinda da energia, desculpa, vindo da gasolina, do óleo diesel, né, do gás encanado, né, mas também, e muito mais até das passagens aéreas, né, que tem uma diferença de preço muito grande, né, nos períodos em que você tem um número maior de pessoas em férias, viajando, né? E naqueles períodos de preços menores, agosto seria um mês de redução de preços natural, né? Enquanto que julho seria de aumento, né? E claro, final do ano, né? A tendência é a gente ter aumentos de preços. Mas o peso maior no item transporte é exatamente os combustíveis, e combustíveis não há um cenário claro, né, de aumento de preço. Então, a gente pode ter sim o item transporte, o grupo transporte, com preços menores, né, nesse final de ano. A queda desse mês de agosto no combustível em 0,89%, eu acho que não se repete nos próximos meses, mas ele não vai pressionar a inflação na média, né? Passagens aéreas, a queda de 2,44% no mês de agosto, ela ainda não é a redução suficiente para a gente chegar num patamar normal das passagens aéreas. Então, ainda há espaço, né, ao longo dos próximos meses de redução, mas com estabilidade, né? E, claro, de aumento de preço mais próximo do final do ano, que é o movimento sazonal normal, né, das passagens aéreas. E, professor Pagnussat, para a gente poder concluir aqui essa nossa edição da Economia Direta, com o senhor fazendo essa análise, né, dos índices de preços e como é que está esse cenário até o fim do ano, o senhor comentou da taxa de juros, né? A gente tem aí a Selic em 15%. Com esse cenário que o senhor até mesmo colocou, né, de que a gente deve ficar ali no teto mesmo da meta de inflação, no limite ali do teto mesmo da meta. Há um cenário na avaliação do senhor de redução da taxa de juros básica da economia ou não? A gente deve continuar com esses índices altos em 15% até o fim do ano? Olhando um pouco a postura, né, o processo de decisão do Banco Central, eu acho que eles não vão baixar a taxa de juros agora, mas poderia sim, há espaço, né, para a redução, até porque senão o freio na economia vai ser muito grande, né? A gente já está percebendo, como eu coloquei, né, quedas em vários setores de produção, determinados pela redução da demanda, né, que é exatamente influenciada pela taxa de juros. Então, o Banco Central, sim, deveria já começar a pensar, reduzir o freio na economia, porque essa taxa de juros, ela é atípica, ela é a maior taxa de juro real do mundo, né? Quando se desconta a inflação, né?
o Brasil está se colocando, considerando os principais países do mundo, né, como com a taxa de juros de política monetária mais alta do mundo. E não é viável, né, você manter a atividade econômica em crescimento e o emprego, né, com essa taxa de juros. A gente vai perceber isso nas próximas divulgação do IBGE, né, na PNAD contínua sobre a ocupação e desocupação, de que a gente já vai ter um impacto muito grande na redução de emprego, né? O que está sustentando ainda o emprego é, é o setor serviços, mas ele também está crescendo muito lentamente, né? Então, o Banco Central, como os bancos centrais do mundo inteiro, né, olham além da inflação, e a inflação está recuando, né, também o comportamento da produção, do PIB, né, e do desemprego em especial, que o desemprego assim, é o que cai na conta lá do consumidor, né? Menos emprego, menos renda, né, para as famílias, né? Isso realmente vai gerar um impacto negativo na sociedade, e claro, o Banco Central tem que olhar para isso. A gente olhar as atas dos bancos centrais pelo mundo, eles sempre citam essas duas variáveis, o desemprego e a inflação, para decidir taxa de juros. Se o Banco Central brasileiro resolver olhar com mais cuidado também esse outro lado, né, certamente ele pode começar já no final do ano a reduzir essa taxa de juros que está fora, né? É verdade que a inflação estava persistente, resiliente, como eles gostam de colocar, mas os impactos já estão sendo muito negativos, né, na sociedade, no setor produtivo e, claro, nos trabalhadores, né, com a redução dos empregos. Tá, ok. Então, um deputado não, professor José Luiz Pagnussá, professor, economista, ele que é da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Muito obrigada pela entrevista, um excelente dia, uma excelente semana para o senhor, professor. Eu que agradeço. Boa semana para todos.